Doutora, tenho rinite. E agora? A rinite tem cura? Preciso de cirurgia? É alérgica? Meu nome é Germana Jardim, eu sou médico otorrinolaringologista e vou esclarecer todas as dúvidas sobre rinite. Bom, para começar, a gente precisa entender que existem vários tipos de rinite. Nem toda rinite é alérgica. Existe a rinite alérgica e a rinite não alérgica. Então, essa é a primeira dúvida. Paciente que tem um diagnóstico de rinite, mas vem com os exames de alergia todos negativos. E aí o paciente já fica com aquela dúvida. Então, eu não tenho rinite. Como que eu tenho rinite com todos esses exames negativos? E você pode ter uma rinite não alérgica. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender de qual tipo de rinite que a gente está falando. Por isso que a avaliação clínica individualizada é sempre tão importante nesses casos. A gente precisa entender quais são os fatores desencadeantes da rinite. Os sintomas começam quando você está exposto a poeira, ácaro, aquela roupa que estava guardada ali no armário há muito tempo, vai mexer num livro antigo, ou quando está perto do cachorro, do gato do vizinho, e aí fala mais a favor da rinite alérgica. Ou não, os sintomas são desencadeados pela mudança do tempo, um cheiro muito forte, alguém passou um perfume muito forte perto de mim, comecei a espirrar, ou quando usa muito produto de limpeza na roupa, aqueles sintomas desencadeiam um quadro de rinite. A gente está diante, mais provavelmente, de uma rinite não alérgica, uma rinite irritativa. A gente tem outros tipos menos comuns de rinite, mas que a gente não pode negligenciar. Rinite gestacional é muito comum a gestante começar a ter sintomas nasais, sintomas de obstrução nasal, coceira, sangramento nasal durante a gestação, ou uma piora dos sintomas que já existiam antes. E muitas vezes esses sintomas aparecem na gestação e somem depois. E isso se deve a alterações hormonais desse período. A rinite do atleta. Se você conhece alguém que corre, por exemplo, que faz uma atividade física muito intensa, com certeza já ouviu falar: eu começo a correr e meu nariz tampa. Ou eu começo a correr e meu nariz fica pingando sem parar. A gente chama isso de rinite do atleta. E isso acontece por alterações que acontecem na mucosa nasal durante a prática de atividade física. Então, quando a gente pratica uma atividade física, principalmente atividades mais intensas, a mucosa nasal fica mais inchada e isso leva à obstrução nasal. Além disso, a gente tem a secreção de algumas substâncias que estimulam a secreção nasal. Então, é muito comum, começou a correr, fica com muita coriza. Além disso, a gente pode ter rinite relacionada à alimentação, que a gente chama de rinite gustativa. Aposto que já aconteceu com você, comer um alimento muito quente ou muito apimentado e o nariz começou a pingar, ficou com aquela coriza. Então, a gente tem vários tipos de rinite e para cada uma delas a gente vai direcionar o melhor tratamento. Bom, doutor, agora já entendi que existem vários tipos de rinite, já consegui me identificar em algum deles. Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Primeiro, encaminhe esse vídeo para quem vive sofrendo com esses sintomas, já marca a sua consulta para a gente conseguir direcionar o tratamento e melhorar esse desconforto que esses sintomas causam. Mas vamos voltar lá do início. Quais são os sintomas da rinite? Quais são os sinais de um paciente que tem rinite? Então, os sintomas de rinite, basicamente, a gente divide em dois grupos. Sintomas obstrutivos, que é a obstrução nasal, que acontece pelo inchaço da concha nasal, e sintomas irritativos. E aí aqui entra a coriza, espirro, a coceira no nariz, lacrimejamento. Então a gente tem que lembrar que os sintomas da rinite não estão só no nariz. Lacrimejamento, coceira no olho, coceira na garganta, coceira no ouvido, tudo isso tem relação com a rinite. Além disso, a gente tem alguns sinais dos pacientes que têm rinite. Esses sinais são bem típicos, principalmente em crianças. Então, a criança que está sempre com uma olheira mais profunda, mais arroxeada, é bem característico de rinite. Um sinal que a gente chama de saudação do alérgico, aquela criança que fica sempre coçando e levantando a pontinha do nariz. Tem paciente que tem até uma preguinha aqui no nariz que já está marcado de tanto fazer isso há tanto tempo. Ficou com essa prega no nariz. Então, alguns sinais clínicos que a gente bate o olho já consegue perceber que provavelmente aquele paciente tem rinite. Bom, depois que a gente entendeu todos esses sinais e sintomas relacionados à rinite, como que eu posso confirmar esse diagnóstico? O diagnóstico da rinite é um diagnóstico essencialmente clínico. Então, é através de uma história completa do exame físico que a gente vai chegar a esse diagnóstico. No exame físico, a gente vai olhar o aspecto da mucosa nasal. Então, o inchaço das conchas nasais, a coloração
secreção da mucosa. O paciente que tem rinite, a mucosa vai ficando mais pálida, mais arroxeada. A secreção hialina nas fossas nasais, aquela coriza, são sinais que a gente identifica ao exame físico que indicam que é um quadro de rinite. E a partir daí a gente vai tentar fazer exames para diferenciar entre os tipos. Então, os testes alérgicos. E aí, os testes de alergia podem ser desde os testes cutâneos, que é o prick test, aquele exame bem clássico que a gente faz no braço, testando alguns alérgenos, e exames de sangue, que a gente consegue pesquisar determinadas alergias. Alergia à poeira, ácaro, que são as principais no nosso meio, pelo de cão, gato, fungos, para diferenciar, não, é uma rinite alérgica ou é uma rinite não alérgica, e entre esses tipos específicos da rinite. Uma vez que a gente fez o diagnóstico, a gente vai pensar nas possibilidades de tratamento. O que a gente precisa entender é que a rinite não tem um tratamento que a gente fala em cura. Ah, vai usar essa medicação por um período X de tempo e vai curar de forma definitiva e eu nunca mais tenho crise. A rinite a gente fala em controle dos sintomas, e hoje a gente tem medicações excelentes que conseguem controlar bem a doença, de forma que o paciente não vai ter sintomas diários, não vai ter um impacto na qualidade de vida. Eventualmente, teve uma exposição a determinado alérgeno, uma mudança de tempo, vai ter uma exacerbação do sintoma que a gente vai controlar. E aí, qual medicação a gente vai usar depende muito dos sintomas que incomodam o paciente. Então, o paciente que tem obstrução nasal, tem um inchaço da concha, a principal medicação são os corticoides tópicos nasais. Então, o spray nasal que a gente vai usar com o intuito de diminuir esse inchaço da mucosa. Uma coisa muito importante, a gente tem que entender a diferença entre o corticoide tópico nasal e aqueles vasoconstritores, aquelas gotinhas milagrosas que pinga e desobstrui o nariz na hora. Aquilo não é tratamento para rinite, e são essas medicações que a gente se preocupa de efeito rebote, que falam que a pessoa ficou viciada na medicação, que começa a usar aquelas gotinhas, os vasoconstritores, de forma diária. Por isso, mais uma vez, a importância da avaliação individualizada, para você não ficar se automedicando e usando medicações que não vão ajudar a controlar a rinite e que podem até piorar esse quadro, porque existe o que a gente chama de rinite medicamentosa, que é uma rinite induzida por essas medicações. Então, o corticoide tópico, ele age na mucosa nasal, reduzindo esse inchaço, e ele vai melhorar principalmente os sintomas obstrutivos. Ele acaba tendo um impacto também nos sintomas irritativos, então vai diminuir o excesso de secreção, a coceira do nariz. Quando o paciente tem muito mais sintomas irritativos, não sente tanto o nariz entupido, mas coça muito o olho, lacrimejamento, coça muito o nariz, espirro, a gente entra com os famosos antialérgicos, os antihistamínicos, antileucotrienos, e aí a gente tem diversas classes de medicação que vão atuar nesse sintoma. E aí isso depende totalmente da avaliação clínica do paciente. Não dá pra gente prescrever um remédio sem avaliar cada caso individual. A gente precisa entender se ele tem alguma outra doença de origem alérgica, se tem asma, se tem dermatite atópica. E aí a dúvida final: a cirurgia cura a rinite? Não, a cirurgia não vai curar a rinite, mas a cirurgia entra como mais uma possibilidade aí de tratamento no controle da rinite. A gente pensa em operar quando o paciente tem principalmente queixa de obstrução nasal. Então, quando tem um inchaço tão significativo das conchas nasais, que já usou o corticoide nasal, não teve melhora, ou o paciente às vezes tem um desvio de septo associado à rinite, que não vai melhorar com o tratamento clínico, aí a gente lança a mão da cirurgia para reduzir as conchas nasais, eventualmente corrigir um desvio de septo que o paciente tenha. E aí o paciente vai sentir uma melhora da respiração. Então, quando a gente pensa em cirurgia para rinite, a gente está falando em melhorar a respiração do paciente, mas não em curar a rinite. Mesmo depois da cirurgia, a gente precisa manter os outros tratamentos para chegar num controle adequado da doença. Bom, então a gente está falando sobre a respiração. É um assunto muito sério, que impacta muito na qualidade de vida dos pacientes, desde sono, a prática de atividade física, além dos incômodos relacionados aos sintomas da rinite. Então, se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu posso te ajudar.